A Mansão das Sombras. Há muitos anos, em uma região remota, erguia-se uma mansão imponente, conhecida como a Mansão das Sombras. As lendas que cercavam o local eram sombrias e macabras, alimentando histórias de assombrações e acontecimentos inexplicáveis. Muitos moradores locais evitavam se aproximar da mansão, temendo despertar algo maligno que vagava por seus corredores. Um jovem chamado Thomas, intrépido e curioso, decidiu desafiar as histórias aterrorizantes e investigar a Mansão das Sombras. Ele ouvirá relatos sobre desaparecimentos misteriosos na região e estava determinado a desvendar os segredos ocultos da mansão. Em uma noite sombria, Thomas adentrou os jardins enevoados da mansão. A cada passo, parecia que as sombras dançavam e sussurravam ao seu redor, como se a própria escuridão estivesse viva. Ao cruzar os portões enferrujados, a sensação de que algo o observava o envolveu, mas ele prosseguiu em direção à entrada principal. Assim que seus pés tocaram o piso de mármore da mansão, um calafrio percorreu sua espinha. A imensidão do hall de entrada ecoava com murmúrios inquietantes, e Thomas pôde jurar que sombras se contorciam nas paredes. Determinado a desvendar o mistério, ele avançou pelos corredores imponentes, iluminando seu caminho com uma lanterna trêmula. Terrores arcaicos pareciam ecoar por entre os aposentos vazios, trazendo à tona antigas lendas de almas penadas presas na mansão. Horas se passaram enquanto Thomas explorava os corredores sinistros. Cada sombra parecia ganhar vida, o sussurro do vento transformando-se em melodias funestas. Quanto mais a noite avançava, mais ele se convencia de que havia algo terrível e inominável espreitando nas profundezas da mansão. De repente, estremeceu ao ouvir passos ecoando à distância. Girando-se, a luz da lanterna iluminou uma figura sombria, com olhos brilhando como brasas vivas. Uma sensação de pavor o invadiu, mas antes que pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão. Determinado a desvendar o enigma, Thomas continuou sua jornada pela mansão, desafiando os terrores que pareciam moldar a própria realidade ao seu redor. À medida que explorava os aposentos sombrios, vislumbrou breves visões de figuras espectrais, assombradas pela angústia eterna. Em seu ímpeto para desvendar os segredos ocultos da mansão, Thomas se viu perdido em um labirinto de sombras, onde o tempo parecia distorcer-se e as leis da realidade se desfaziam. Desorientado, ele percebeu que a mansão era um espectro indômito, um labirinto de pesadelos tecido pelas almas atormentadas que nela haviam perecido. Em um raro momento de silêncio, um sussurro ancestral ressoou em sua mente, revelando a verdade amaldiçoada que assolava a mansão. Há séculos, um poder oculto fora invocado naquele local. Espíritos atormentados pela luxúria desenfreada e pela ganância insaciável povoavam as sombras, clamando por liberdade que lhes fora negada. Thomas percebeu que a própria mansão se alimentava do medo e da aflição daqueles que ousavam adentrar seus domínios, destinando-os a um destino sombrio e eterno. Sentiu-se envolto por uma aura sinistra, percebendo que seu próprio espírito estava prestes a ser engolfado pelo enigmático abismo que permeava a Mansão das Sombras. Com a determinação de um coração destemido, Thomas recusou-se a ceder ao desespero, buscando uma forma de romper os grilhões dos espíritos atormentados e dissipar a maligna influência que aprisionava. A mansão. Reunindo toda a coragem que restava dentro de si, enfrentou os horrores com a determinação de um homem decidido a libertar as almas aprisionadas. Após uma noite que parecia uma eternidade, Thomas emergiu da Mansão das Sombras, esgotado e aterrorizado, mas triunfante. A mansão agora jazia envolta em calmaria, as sombras que antes dançavam agora dissipadas pelo alvorecer vindouro. A terra ao redor da mansão estava finalmente livre da opressiva presença espectral, e Thomas sabia que seu sacrifício não seria esquecido. Ele ergueu-se diante da aurora, levando consigo a lembrança da sua provação e a determinação de nunca mais permitir que as memórias sombrias da Mansão das Sombras se desvanecessem no esquecimento. Essa foi a história da intrépida jornada de Thomas, um testemunho de coragem diante da irracionalidade do mal que margeia o mundo dos vivos e dos mortos.